Em graça e paz, é um prazer saudá-los nesta manhã e vocês que estão em casa também. Eu estou certo, absolutamente seguro que é algo de muita importância da parte do Senhor para nós nesta manhã. Fiquem atentos. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 10. Coloquem-se em pé, vocês que estão em casa, tomem suas Bíblias. Acompanhe a leitura comigo. Inicialmente nós vamos ler um único versículo. Lucas capítulo 10, versículo 16. Ouçam o texto. E ao escutarem este texto, lembrem-se que vocês escutarão a própria voz do Senhor Jesus. Porque este versículo registra uma declaração do Senhor. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Mais uma vez. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Senhor, nós nos alegramos por este tempo de culto. Nós damos graças por cada momentinho que tivemos, desde a oração de abertura. Aliás, antes, quando chegamos e reconhecemos alguns, quando nos abraçamos, nós damos graças, Senhor, porque pudemos cantar a respeito da Tua igreja logo na abertura deste culto público. Nós damos graças porque na Tua casa oramos juntos, como igreja, como povo do Senhor. Nós damos graças porque neste local dobramos os nossos joelhos. Damos graças porque por meio da Tua igreja nós nos vemos envolvidos com a missão do Senhor. Aqui contribuímos, aqui ofertamos, aqui assumimos compromissos. Nós damos graças porque esta é uma igreja com as portas abertas. E hoje recebemos mais de uma centena de novos irmãos e irmãs. Nós damos graças, Senhor, porque no altar nós curtimos os nossos momentos mais importantes, como hoje, ao acompanhar esta família na dedicação. Mas agora, Senhor, nós estamos prontos, porque cremos no Teu Espírito, prontos para receber a Tua palavra, e que ela venha de forma dinâmica e poderosa, que nesta hora não haja impedimentos para que nós ouçamos o Senhor. E desde agora nós queremos dizer, queremos afirmar, que além de ouvir a Tua palavra, nós queremos responder a ela. Assim nós oramos, reconhecendo a nossa dependência. O Teu Espírito está conosco e cremos que Ele nos ensinará todas as coisas que precisamos receber do Senhor hoje, como ensino. E cremos, Senhor, que haverá algo da parte do Senhor que nos encorajará, nos impulsionará para termos mesmo um papel muito ativo nas coisas do Senhor, nos ocupando com as coisas que ocupam o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Há cerca de 50 anos atrás, quando eu era um menininho, não havia muitas escolas particulares que ofereciam aulas para crianças de 2, 3, 4, 5 anos. É bem verdade que existiam algumas, mas nas famílias, pelo menos das famílias próximas a nós, não havia recursos. Então nós ficávamos em casa com 2, 3, 4, 5. Com 6 anos, meus pais me levaram para a escola. Uma pré-escola, ou melhor, um pré-primário.
E eu me lembro, essa escola ficava no Castelo, Gatolândia, que nome, né? Gatolândia. Isso não autoriza ninguém de vocês a me chamarem de gato, né? O fato é que eu ia com meu pai, caminhávamos por quarteirões, meu pai não tinha carro, até a Gatolândia. E lá eu tive o início do processo acadêmico, que na verdade nunca se encerra, mas aquele foi o início da minha alfabetização, na verdade. Mas depois da Gatolândia, depois do pré-primário, eu ingressei em uma escola pública. Como todos os meus amigos e conhecidos da rua, do bairro, isto tudo bem pertinho. Eu cresci aqui no Jardim Guanabara. E na rua Cândido Gomide havia uma escola pública em uma casa. Eu acho que a escola se chamava Professora Dora Maria Maciel de Castro Canso. Nomes diferentes, hein? Eu não me esqueci. Algo que eu também não me esqueci é que num dos primeiros dias de aula, estávamos reunidos na classe, talvez 25 alunos. A classe era uma sala pequena, ficávamos apertadinhos, pressionados por carteiras de madeira, todos bem, eu diria, encaixotados. E ela fez uma pesquisa, querendo nos conhecer. E depois de várias perguntas, onde morávamos, um pouco da história das famílias, ela fez uma seguinte declaração: vocês todos vão à igreja católica, não vão? E eu ainda timidamente levantei o braço e disse: não, professor, eu não vou. E ela estranhou: mas você não vai à igreja? E eu respondi: não, eu vou à igreja. Mas eu vou a uma igreja protestante. E ela disse: igreja protestante? Minha professora. Ao ouvir a palavra, o termo, ela ficou confusa. Explique isto. Eu vou a uma igreja presbiteriana. Ao falar presbiteriana, as coisas ficaram mais difíceis ainda, porque ela não sabia nada a respeito da igreja presbiteriana. A minha professora, primeiro ano. Bem, desde então as coisas mudaram bastante no nosso país. O cenário é outro. Depois de 50 anos, depois de algumas décadas, muitos já ouviram a respeito da igreja presbiteriana, da igreja batista, de muitas igrejas, das Assembleias de Deus e da igreja do Nazareno. Não é verdade? Da igreja do Nazareno. Nós amamos a igreja do Nazareno, não é verdade? Graças ao Senhor por esta igreja que nos abrigou a todos, inclusive a mim e a minha família há muito tempo. Hoje, talvez pelo fato de vermos placas em muitos lugares, a igreja está na mídia, usa canais de televisão, usa programas de rádio, com maior ou menor liberdade, com maior ou menor efetividade. Uma característica da igreja nestas décadas foi alterada. Quando eu estava na igreja e fui formado, eu tive este privilégio de crescer numa igreja presbiteriana, como disse a vocês, nós nos preocupávamos bastante e éramos ensinados a ter esta preocupação, uma consciência evangelística. Nós éramos chamados para falar a respeito de Jesus, inclusive nas escolas. Não éramos chamados apenas para convidar alguns para que viessem às nossas igrejas, mas nós éramos estimulados a falar a respeito de Jesus, a reconhecer oportunidades. Nós fomos ensinados que não poderíamos deixar de falar das coisas que tínhamos visto e ouvido, à semelhança dos apóstolos. Nós não podíamos ficar quietos. Hoje,
como a igreja, ela conta com esta força midiática, talvez muitos tenham a falsa impressão que o evangelho está sendo pregado efetivamente. Muitos escutam a respeito do evangelho. Muitos sabem até que há uma bancada evangélica. Muitos sabem que há programas e escutam as rádios. Muitos dizem amém. Muitos se identificam com as igrejas. Mas eu creio que esta é uma percepção equivocada do que está acontecendo. Porque muitos escutam boas notícias a respeito das igrejas, e outros recebem más notícias e outros péssimas notícias. Há notícias que envergonham o evangelho e não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Há um mix nos nossos dias de propostas de igrejas, e eu não estou aqui me referindo à igreja do Senhor. Há um mix de propostas de igreja com plataformas políticas. Há acordos, há conchavos. E isto não ajuda a missão da igreja do Senhor. Na verdade, isto compromete a sua missão. Isto torna a sua mensagem imprecisa, ou pior, indigna. Porque o que alguns alegam ser evangelho não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, com a pessoa bendita do Senhor Jesus. A nossa responsabilidade, portanto, talvez seja ainda maior, porque talvez sejamos confundidos, colocados no meio da massa, no meio da multidão, e sejamos identificados como estes que vão a igrejas estranhas, de nomes estranhos, que são às vezes cooptados por pastores, enganados por pastores, ou somos tidos como aqueles que foram enganados em processos de cultos com manipulações emocionais. Às vezes somos vistos talvez como mais atrasados ou bem ignorantes, ou às vezes somos vistos como radicais, tolos. Há muitas maneiras hoje de compor o perfil de um evangélico no Brasil. Mas só há uma maneira de identificarmos os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus são aqueles que amam o Senhor, o Deus a quem servem, com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração. Os discípulos de Jesus são estes que sabem que foram resgatados por Ele, que receberam tudo, absolutamente tudo do alto. E agora, como discípulos, estão prontos para oferecer tudo, absolutamente tudo ao Senhor. Esta é a nossa identidade. E como temos esta identidade, como somos discípulos do Senhor, chamados para andar semelhantemente ao Senhor, chamados para replicar os movimentos de Jesus, chamados para imitar o Senhor Jesus, nós temos que imitá-lo no cumprimento da sua missão. Que bom que os novos membros estão aqui hoje, porque esta é a primeira missão desta igreja como igreja do Nazareno. Falar a respeito do Senhor Jesus, mas não de qualquer forma. Nós não fazemos simples anúncios. Nós oferecemos o Evangelho, encarnando o Evangelho, mostrando o Evangelho em nós, revelando Cristo em nós. É o que o versículo diz. Eu não sei se vocês deram atenção. Quem vos der ouvidos, disse o Senhor Jesus, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita.
essas declarações são muito, muito, muito fortes. Ou seja, a ideia é que vejam o rosto de Jesus ao olharem o meu. O que Jesus disse é exatamente isto, que é possível que muitos ouçam a voz dele quando ouvirem a minha. É possível que muitos sejam tocados por Jesus por meio de um toque de qualquer um de vocês. Nós não somos meros representantes que apresentam credenciais. Nós somos como cartas vivas. Nós não fazemos apenas o papel de. Nós apresentamos Jesus ao apresentar o Evangelho. E isso precisa ser feito de forma inteirinha, integral, completa. Agora, este texto está colocadinho pelo evangelista Lucas em um momento bem importante do ministério de Jesus. Ainda que este evangelho tenha muitos capítulos, o capítulo 10 já revela uma certa tensão no ministério, porque o tempo do Senhor já era breve, a hora dele estava próxima, e Jesus já estava mesmo, ao fazer esta declaração, a caminho de Jerusalém. Ele havia reunido 70 homens, ou 70 pessoas. Alguns discutem a questão deste número, 70 ou 72, e enviado estes representantes, estes missionários, adiante dele. Isto foi algo inédito, Jesus nunca havia feito isto e fez uma única vez. Ele reuniu entre os discípulos um número grande de seguidores que ele julgou serem fiéis e mandou que estes seguidores fossem passando por cidade em cidade e que eles então o precedessem. Jesus havia trabalhado principalmente na Galileia, uma região pobre, esquecida, desprestigiada. Mas Jesus decidiu ir a Jerusalém pela última vez, ainda que ele tenha ido várias vezes cruzando Samaria, mas na última vez ele iria pela uma região chamada Pérea, do outro lado do Jordão. Ou seja, ele usaria o oeste da Palestina para chegar ao seu destino, para chegar ao Monte da Caveira, para chegar ao Calvário, para chegar à cruz. E estes enviados por Jesus foram a estas cidades em nome dele. E é importante que nós nos lembremos, eu poderia ler o texto, mas eu espero que vocês façam isso, leiam o capítulo 10 depois e leiam com atenção. Mas eu quero dar a vocês 5 pontos que o Senhor Jesus passou àqueles seus representantes, aqueles missionários, antes de enviá-los. O primeiro deles, que havia pouco tempo, que a missão exigia pressa, porque havia urgência. Irmãos e irmãs, isto não mudou. Há pouco tempo. Nós precisamos recuperar esta certeza de que a qualquer momento, nós poderemos ter surpresas da parte do Senhor. Nós temos vivido em meio a surpresas. A nossa geração tem visto fatos que outras gerações não viram. É que como eles quase que são simultâneos, nós temos a tendência de deixá-los para trás e diminuí-los em importância. Há urgência, os dias são maus, são dias dificílimos, dias de hostilidades, dias em que nós percebemos que referências são raríssimas, institucionais, organizacionais, familiares,
pessoais, nós não achamos modelos. O Senhor Jesus mandou os seus e disse: o reino de Deus está próximo. E eu estou aqui para, em nome dele, reafirmar: irmãos e irmãs, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus diz respeito ao nosso presente e ao nosso futuro. O reino de Deus está no meio de nós. Um segundo ponto. O Senhor disse àqueles que sairiam em seu nome: a seara é grande, a colheita será grande, mas há poucos trabalhadores, há poucos servos, há poucos que se oferecem. São pouquíssimos os envolvidos. E eu creio que eu posso repetir isto hoje. São poucos os que se envolvem com a missão do Senhor, mesmo dentro da igreja do Senhor. São poucos. Por esta razão nós ouvimos o Senhor hoje mais uma vez, porque nós não podemos dizer: não temos nada a ver com isso, vamos deixar que outros façam o que precisam ser feitos. Não. O que precisa ser feito por nós. Nós somos chamados. O apóstolo Paulo disse: anuncio o evangelho, não tenho que celebrar o fato, nem proclamar isto, porque sobre mim pesa essa obrigação. Eu tenho que fazer. Isso faz parte da nossa relação com o Senhor. Ele nos chamou, nos reuniu e disse: agora vão em meu nome. A seara continua enorme, gigantesca, os desafios não param. Mas, como cantamos, nós somos a igreja do Senhor. Um terceiro ponto: a missão traz demandas e exigências. O Senhor disse aos seus, aqueles que iriam: não levem uma bolsinha com dinheiro, não levem uma bolsona com bagagem, saiam desprendidos. Não permitam que nada prenda vocês. Liberem-se de coisas que não têm importância. Não vivam ocupadinhos com as coisas de vocês. Viajem de forma leve, dinâmica, para que me representem eficientemente. Cheguem em casas, declarem a minha paz. E se receberem vocês, fiquem nas casas. Comam o que oferecerem a vocês. Ou seja, adaptem-se aos contextos. Mas se em outras casas vocês forem rejeitados, saiam destas e procurem outras. As demandas e exigências estão aí. Mas lembre-se, nós somos sempre enviados em nome do Senhor. É Ele que nos empodera, é Ele que nos habilita, é Ele que nos envia. E afinal, a Ele nós servimos. A missão traz demandas, traz exigências. A missão tem uma mensagem que continua a mesma: o reino de Deus. Nós temos cantado sempre, eu gosto muito: Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Não há tantos cânticos que proclamem a soberania, a majestade, a dignidade do Rei. É bom que nos lembremos do Rei para que não nos esqueçamos do reino. Esta é a mensagem. Esta foi a mensagem de João o Batista. Esta foi a mensagem de Jesus. Esta é a nossa mensagem. Não basta apenas que usemos alguns recursos, alguns passos, que anunciemos o evangelho de forma precária e pequena. Nós temos que anunciar o evangelho do reino de forma completa. Nós temos que apresentar o Rei que veio, esteve no meio de nós, o Rei que está no meio de nós e o Rei que virá em toda a sua glória e majestade. O Rei triunfante, o Rei vitorioso, o soberano. Por fim, como eu já antecipei há instantes, a mensagem será eventualmente rejeitada, repudiada.
Eu jamais vou me esquecer de uma experiência que eu tive. Uma família da igreja pediu que eu visitasse um parente que estava acamado em condição bem crítica. E eu fui ao Cambuí, eu me lembro, cheguei ao apartamento onde estava este senhor. Eu fui orientado a não me apresentar como um pastor, e eu não me apresentei de início. Me aproximei daquele senhor que estava em uma cama hospitalar, no seu quarto. Começamos a conversar. E não demorou muito para que eu começasse a mencionar a pessoa bendita de Jesus. Eu percebi que o semblante dele ficou alteradinho. Mais um tempo, ele começou a ficar quieto, o semblante se fechou. E ele parecia tão fraquinho, tão vulnerável. Mas ele me fez uma pergunta, uma voz áspera: você, por acaso, é um pastor? Sim, eu sou. Eu não sei onde ele arrumou forças, mas ele praticamente se levantou da cama e me expulsou da casa. A mensagem eventualmente será rejeitada. A família se desculpou, mas faz parte da missão. Algumas rejeições serão mais brandas. Alguns dirão, como alguns de Atenas disseram a Paulo: vamos ouvir você depois, ou vocês depois. Agora não, nós não temos tempo, nós temos coisinhas mais importantes. Alguns rejeitarão com desprezo, com desprestígio, com desatenção. Mas a mensagem eventualmente será rejeitada. Mas há um detalhe: nós nunca sabemos quem são estes que rejeitarão. Uma vez eu perguntei a uma professora minha: professora, isso já no mestrado, a senhora que deu a vida, missionária, deu a vida pelo Senhor. Professora, quando nós falamos do Evangelho e há uma resistência, nós devemos insistir indefinidamente? E ela, com uma sabedoria, ela disse assim: o Senhor não desiste de nós facilmente, não é verdade? Você também não vai desistir facilmente. E é assim que anunciamos o Evangelho, sem desistir facilmente, mas anunciando o Evangelho. A parte final desta mensagem traz a exposição de 3 versículos. 4, na verdade, que seguem o versículo que lemos. Vamos voltar a Lucas, capítulo 10, versículos 17, 18, 19 e 20. Porque tudo que eu lhes falei estava relacionado à missão destes 70, antes que a missão se confirmasse ou chegasse ao seu encerramento. Houve um momento, no entanto, que Jesus reencontrou os 70. Provavelmente, o Senhor foi encontrando o seu time missionário aos poucos. Ao passar pelas cidades, ele passou a encontrar 2, 4, 10, 20. E houve um momento em que ele se dirigiu a todos eles. Houve, portanto, palavras do Senhor Jesus pré-missão e pós-missão. E nós vamos ouvir o que Jesus disse aos seus depois deles terem ido ao campo. Regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
Amém. Bendito seja o Senhor. 3 pontos importantes. A, B e C, ou se preferem, 1, 2 e 3 apenas, para que vocês guardem. Uma vez que nós saímos, vamos ao campo, olhamos a colheita e trabalhamos para o Senhor, há alguns resultados íntimos, outros públicos. Mas o primeiro deles é que, quando nós anunciamos o Evangelho a uma criança, ou a um jovem, a alguém, a uma família, quando cumprimos a missão, e vocês sabem, nós não apenas falamos, os sinais acompanham. Quando o Evangelho é pregado com poder, o poder de Deus se manifesta e há curas, há manifestações do Senhor, porque o Senhor confirma a mensagem, Ele autentica a sua palavra. Eu não tenho dúvidas. Então, quando nós vemos as repercussões, os desdobramentos, há sensações que são inefáveis, ou seja, não podem ser faladas, indescritíveis, não podem ser descritas. Há um prazer quando nós vemos resgates, quando alguns que estão nas trevas são trazidos para a maravilhosa luz do Senhor. Irmãos, eu espero que vocês já tenham tido este privilégio de terem visto a si mesmos usados pelo Senhor como utensílios dele, para que o Evangelho fosse aberto diante dos olhos do entendimento de um ser humano. Irmãos, esta é uma alegria, é como a alegria de um aniversário, mas ainda mais intensa. Quando você celebra a vida de alguém, mas neste caso você celebra a nova vida de alguém. Você não celebra o fato de alguém ter sido gerado e ter tantos anos de vida, mas de alguém ter sido regenerado e ter tantos instantes desta nova vida que o Senhor oferece. Há uma alegria, e essa alegria está disponível. Aqueles homens voltaram: Senhor, o que houve? Senhor, os próprios demônios se nos submetem. O teu nome tem poder, Senhor, e o poder continua o mesmo, incomparável. Quando nós anunciamos o Evangelho, esta alegria vem e nos toma e invade o nosso coração. Ponto 1. Ponto 2 diz respeito à autoridade de Jesus. Quando nós cumprimos a missão do Senhor, há esta alegria indizível, porque nós presenciamos a autoridade do Senhor. Nós levamos o nome que está acima de todos os nomes. E aqui, não será difícil que entendam. Quando Jesus os ouviu com este relatório, cheio de entusiasmo, Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esta citação parece misteriosa para alguns, mas se formos ao livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, nós vamos encontrar o seguinte texto: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Este é um texto profético, complexo, mas que faz uma alusão a Satanás, a sua expulsão, ao seu julgamento, à sua condenação. Aliás, no Evangelho de Lucas, e este é um detalhe importante, especialmente no capítulo 4,
O adversário é chamado de diabo. Mas esta é a primeira vez, e dos lábios de Jesus, que ele recebe este nome, Satanás. Eu via Satanás caindo do céu, rapidamente. Esta ideia do termo relâmpago aqui. Ou seja, Jesus estava indicando de forma clara que todas as vezes que os seus discípulos, aqueles 70, tinham entrado, e por meio da autoridade do seu nome, entrado em uma cidade, em uma casa, expelido demônios, espíritos imundos, a derrota de Satanás era confirmada, e um triunfo do Senhor Todo-Poderoso também. Todas as vezes que nós saímos e vamos ao campo, nós estamos declarando a vitória definitiva, absoluta de Jesus contra principados e potestades, contra hostes malignas, contra toda a força do mal. Eu fico às vezes intrigado porque alguns repetem algumas frases que ficaram comuns. Amarram Satanás, expulsam Satanás. Mas, irmãos, para que haja derrota absoluta, para que a vergonha de Satanás seja exposta, nós precisamos ir ao campo para cumprir a missão. Porque todas as vezes que alguém diz sim ao Evangelho, todas as vezes que alguém é libertado do poder das trevas, Satanás é visto caindo do céu, derrotado definitivamente. Nós somos chamados para anunciar a vitória absoluta, definitiva do Senhor Jesus. E nós temos esse privilégio. Quando saímos e falamos em nome dele, a derrota é completa. Satanás foi julgado, e de acordo com o que está nas Escrituras, para estes anjos que deixaram a Deus, pois se rebelaram, há cadeias, algemas eternas preparadas. Eles já estão julgados, e o veredito já foi posto, já foi afirmado e reafirmado. Ao cumprirmos a missão, nós estamos conferindo isto. A autoridade do Senhor é autoridade sobre todas as autoridades. Às vezes, alguns ficam intimidados, porque vêm, às vezes, familiares, vizinhos, gente nas ruas, que julgam ser casos difíceis demais. Eu vim do Nordeste, de Fortaleza, onde eu faço parte de uma organização da Compassion, que cuida de 65 mil crianças no nosso país. A missão da Compassion é libertar crianças da miséria, em todas as suas dimensões, em nome de Jesus. E, irmãos, os casos são horríveis. Há tráfico de crianças, abuso de crianças, manipulação de crianças. Há cidades aparentemente sob o domínio do mal, uma ambiência pesada e terrível. Alguns acham que há localidades, há famílias, há pessoas que já estão sentenciadas. Mas nós somos estes que levam a cruz de Cristo, que confessam o nome do Senhor Jesus. As trevas não poderão resistir. Não pensem que há casos difíceis demais. No poder do Senhor, há libertação para os encarcerados. O Senhor veio para anunciar libertação aos cativos. E esta é a nossa mensagem. Esta é a mensagem que o Senhor confiou a nós. Mas há um terceiro ponto. O Senhor, ao terminar pelo menos esta parte da sua fala, aqueles que tinham voltado, disse: ei, vocês estão alegres,
Mas vocês estão celebrando o fato dos demônios terem sido vencidos? Mas eu, porém, vos digo: celebrem o fato dos nomes de vocês estarem escritos, registrados nos céus. Eu creio que às vezes nós nos esquecemos disso. Falamos do livro da vida em cultos nos quais há apelos, naquele modelo de oração que geralmente usamos. Mas o que significa isto? Um nome arrolado nos céus. O céu nas Escrituras é este espaço no qual o governo de Deus já é absoluto, completo. Por esta razão nós cremos que o reino virá, o céu virá, a autoridade de Deus virá sobre este mundo de forma definitiva. O fato é que estes, cujos nomes estão arrolados, registrados, escritos, estão absolutamente seguros. E sabem, alguns se envolvem em confusões e dúvidas, justamente porque não estão envolvidos com a missão. Para aqueles que estão servindo o Senhor, não há tempo e não há espaço para quaisquer hesitações. Os que estão envolvidos na obra do Senhor, estes não param. Estes veem os sinais. Estes não olham para trás, estes não questionam. Estes veem muitos sendo resgatados e, portanto, não podem ter quaisquer dúvidas a respeito do próprio resgate. O Senhor Jesus chamou a nossa atenção. Há algo que devemos celebrar e colocar acima de quaisquer celebrações: o fato de termos a nossa segurança em Cristo Jesus. E se alguns de vocês têm dúvidas, é hora de sairmos e irmos ao campo, de olharmos a ceifa, de olharmos a colheita, de irmos em busca destes, por quem o Senhor Jesus deu a sua vida. Estes que também foram comprados pelo seu sangue. Eu quero só terminar com 3 pontinhos bem práticos, porque às vezes, ao final de uma mensagem como esta, alguns pensam: tá bem, a missão, eu entendi o que os 70 fizeram, agora eu já entendi o que eu preciso fazer, mas como? São 3 comentários finais de um discípulo de Jesus para discípulos de Jesus. Nós temos a mensagem, pela bondade de Deus, que os outros precisam. Os que ainda não receberam, não recepcionaram o Evangelho, não conheceram o Senhor Jesus. Mas eu quero lembrar vocês que nós reconhecemos, basta olhar, nós reconhecemos aqueles que ainda não servem o Senhor Jesus. Mas os que não servem o Senhor Jesus, não reconhecem que precisam servi-lo. Lembrem-se disto. Alguns estão como que cegos, impedidos de ver. Alguns estão tão envolvidos pelas coisas, pelos programas, pelos eventos, pelas propostas, pelas máximas, pelos paradigmas deste mundo, que nos veem como estranhos, que nos ridicularizam, porque ridicularizam o próprio Evangelho. Nós temos a mensagem, então nós precisamos detectar as necessidades dos que estão próximos. Alguns têm problemas com filhos, alguns têm questões financeiras, alguns têm dilemas políticos, alguns sofrem por causa de diferentes patologias. Nós temos que estar próximos e explorar essas necessidades. E abrir conversas, abrir acessos para anunciar o Senhor. Nós temos que conhecer as pessoas nos contextos nos quais elas estão.
Nós não anunciamos o Evangelho à distância, precisa haver uma aproximação, uma abordagem. É necessário que toquemos, que falemos, que nos apresentemos, que nos identifiquemos. O Senhor veio e se colocou no meio de nós. Nós temos que ir e nos colocar no meio daqueles que precisam ouvir a mensagem. Segundo comentário final. Nós temos que nos apresentar como humanos. Nós precisamos tomar cuidado com a linguagem. Nós podemos usar, por exemplo, a palavra ímpio, porque nós entendemos, aí fora não entendem. As nossas falas precisam ser inspiradas pelo Senhor, para que nós não levantemos barreiras. Alguns sofrem. Nós somos estes que podem falar que nós também sofremos. Alguns têm perdas, eu preciso dizer, eu também as tenho. Alguns dirão, eu tenho dores. Nós diremos, nós também. A diferença é que nós temos alento, conforto, direção, sustento e conforto no Senhor. Mas nós somos humanos. Nós precisamos nos aproximar, confessando as nossas debilidades e fragilidades. Nós não vamos como aqueles que se acham e colocam os outros. Não, a diferença é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. É esta a diferença. E por fim, esse último comentário, uma dica. Há muitas promessas na palavra de Deus, a respeito das quais não há dúvidas. Mas o Senhor Jesus disse aos seus homens, às suas mulheres, aos seus servos, aos seus discípulos, que ao anunciar o Evangelho, o Espírito de Deus nos usaria e falaria por nosso intermédio. Eu não sei por que esta promessa é posta em dúvida. Quantos dizem, eu não posso falar, eu não consigo, eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho constrangimentos, eu não sei. Todos nós podemos aprender do Espírito. E então abrir a boca, então falar a respeito do Senhor. É claro que nós aprenderemos. Talvez numa primeira conversa não tenhamos o desembaraço, a desenvoltura necessárias. Mas, e depois? Por que não entrar num curso intensivo sob a direção do Mestre, do Espírito Santo? Senhor, eu quero falar do Evangelho. Eu quero falar a respeito do Deus real. Eu quero falar a respeito de uma experiência real com o Senhor. Eu quero ser autêntico. Eu quero ser fiel. Eu quero anunciar o Evangelho. Você não se desapontará. O Senhor utilizará você e depois você perguntará como isto foi possível. Estes não são dias de silêncio. A igreja não pode ficar caladinha. A igreja não pode parar de crescer. A missão segue. E nós somos responsáveis por esta geração. A hora é esta. Os campos estão aí amplos, enormes, prontos para a ceifa. E os trabalhadores? Vamos nos levantar como trabalhadores agora, como missionários, como servos. Vamos, por que não o nosso grito de guerra, nossa música? Vamos. Nada pode parar a igreja, não foi assim que começamos o culto? A igreja não pode parar de crescer. Coloquem-se em pé, vamos responder a palavra de Deus, vamos cantar juntos, vamos fazê-lo com entusiasmo.